Quem é o homem por trás dos sabores que encantam celebridades? Como a cozinha virou palco e as panelas, instrumentos de uma sinfonia cheia de tempero e história? No Alessandra Brasilidade de hoje, você vai conhecer a trajetória de um brasileiro que transformou o talento de cozinhar em uma verdadeira arte. Luiz, onde você nasceu e como foi sua infância? Bem, eu sou pernambucano, né? Vicenciano, né? E assim, a minha infância, ela foi, eu diria, um pouco difícil, não vou dizer sofrida, né? Mas vindo de uma família de 16 filhos, né? Meus pais sempre foram da roça, né? Sítio, né? Então, assim, tem as suas dificuldades, né? Muitos filhos, a situação financeira bem delicada, foi difícil, né? Trabalhando na roça, trabalhando cortador de cana, então foi essa a minha infância, né? Mas eu acredito, e até hoje eu lembro de muitas partes da minha infância feliz, né? Tinha vários irmãos para brincar, né? E aquela brincadeira saudável, jogar bola, tomar banho de rio, né? Correr atrás dos gados que meu pai criava, correr atrás das galinhas que minha mãe criava para pegar, até mesmo para fazer comida, né? Das criação. Então, uma infância simples, né? Mas eu falo feliz, né? Sem maldade, respeitava pai, respeitava mãe, brincava, estudava, aquela carência, né? Mas me traz muitas lembranças boas, né? A minha infância, né? Então, eu diria uma infância simples, mas também feliz, né? Feliz. Tenho saudade da minha infância, né? Então, feliz. E aí essa infância, né, feliz, podemos dizer, né? A gente vai crescendo e aprendendo, morava no sítio e veio escola, né? Depois eu comecei a estudar na cidade e foi onde eu conheci, né, o irmão da minha esposa, né, a Rose, né? A gente já estamos juntos aí, casado 27 anos, fizemos o mês passado 27 anos de casado, mas ao todo já são 33 anos, né? 3 de namoro, 3 de noivado, né? E eu sempre costumo dizer que tem um ditado que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu digo que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? E a gente estamos juntos. Eu brinco com ela, eu falo assim, quando a gente for, a gente vai junto, né? Porque a gente está sempre junto, a gente trabalha junto, a gente participa tudo junto, a gente sai junto, a gente vai fazer compra junto, né? E a gente está sempre junto. Então, assim, é um dos meus braços, é minha esposa, minha companheira. Eu falo que ela é meu controle de qualidade. Muitas das vezes, quando até a gente... Eu falo que não existe chefe perfeito, né? Eu sempre falo que na cozinha não se dá nota 10, porque a cozinha ela é muito extensa e todos os dias a gente aprende. E eu falo que a Rose é meu controle de qualidade, porque em algumas vezes, quando eu erro, ela é a pessoa que chega e fala para mim que está errado, né? Isso eu falo em todas as áreas, mas como a gente trabalha junto, está na cozinha junto, tudo a gente faz junto, então quando eu erro em algumas coisas, ela fala, bem, isso aqui não está bom, isso aqui poderia melhorar, isso aqui precisa acertar, né? Então a Rose, além de ser uma grande esposa, grande mãe, grande vó, grande amiga, companheira, grande parceira no trabalho, né? Ela tá do meu lado. Então essa é minha esposa, é minha companheira, e a gente está esse tempo junto, né? São sonhos junto, a gente sonha junto. Então hoje eu tenho chegado até aqui graças a ela também, porque tem sido meu apoio, né? Então aí estamos juntos, né, Rose? Então aí teve toda essa
essa história, né? A gente se conheceu, namoramos, né? Noivamos. É engraçado que assim que a gente noivou, eu viajei para São Paulo. Ela já tinha vindo de São Paulo, ela já sempre viajou mais para São Paulo do que eu. E assim que a gente noivou, eu fui para São Paulo, né? Justamente para na esperança, né, de conseguir ter uma vida melhor para a gente. A gente pensar em noivar em casar, fazer tudo. A gente, desde que a gente noivou, a gente projetava, a gente sonhava. E eu fui para São Paulo, ela ficou, e alguns meses que eu estava em São Paulo, ela voltou para São Paulo. E aí a gente continuou trabalhando junto, né? Foi quando eu estava no restaurante. E nos meus dias de folga, eu vendia cachorro-quente em São Paulo, né? Junto com o irmão dela, que a gente se tornou-se sócio desde que, antes de noivar, a gente começou a vender frutas na feira, né? E a gente falamos que era sócio, a gente vendia fruta junto, dividia o dinheiro, fomos para São Paulo junto, né? E aí veio todos os sonhos, os projetos junto, né? Lá em São Paulo, eu e o irmão dela, que era meu cunhado, e a gente começou a vender cachorro-quente junto, né? Vendemos cachorro-quente junto, vendemos pastel. Ou né? seja, sempre ali na área da gastronomia. Nunca né? saiu. E mesmo trabalhando em um restaurante, a gente fazia outras coisas na parte de alimento junto, né? E aí a gente veio, depois de 3 anos de noivado, a gente projetou vir para cá, né? Construímos casa aqui e pensamos em vir casar aqui, desistimos, continuamos lá, casamos lá em São Paulo, aí veio o primeiro filho, né? E a gente junto na gastronomia, projetamos voltar para cá, né? E quando foi em 2000 a gente veio aqui, a gente ficou, né, alguns meses aqui, depois voltamos para São Paulo, continuamos na gastronomia, né, estudar, se aperfeiçoar, né, e a gente se firmamos mais lá em São Paulo, sempre junto, né, sempre na gastronomia. Viajamos bastante em alguns estados, dei oficina de gastronomia, dei assessoria em outros restaurantes, né? Brasílias, Goiás, Paraná. Ou seja, adquiriu o conhecimento e hoje a gente vai conhecer essa linda história que hoje é realizada aqui em Vicência. Aqui em Vicência, né? E a gente voltamos para Vicência e por 2 razões que a gente decidiu abrir a RL. Uma porque quando a gente vinha de viagem para Vicência, a gente não tinha um local onde as pessoas se juntassem, conversassem. E é engraçado que eu falava assim, a gente vai abrir um ponto de encontro em Vicência, né? Porque é onde as pessoas pudessem se encontrar, bater papo, bater conversa. E hoje a RL ela é esse ponto onde as pessoas tratam de negócio, conversa, vêm depois de futebol, comem uma pizza, tomam um sorvete. A gente tem um segmento de alimento voltado para todos os públicos, né? Onde você pode tanto tomar um sorvete, ou tomar um açaí, ou comer uma pizza, ou almoçar, né? E aí veio a ideia de abrir, né, um ponto de encontro, mas a minha esposa falava assim, ponto de encontro, vamos abrir com outro. E a gente tem essa amizade, eu e meu cunhado, ele se chama Renato, tem a Rose, que é R, e eu, que é o Luiz, né? E a gente tem essa amizade já desde 89, de trabalhar junto, de ser sócio. Então a gente falou assim, vamos abrir RL. Foi ideia dela e do meu cunhado, RL. R de Renato, L de Luiz, né? E engraçado que quando a gente abriu, e as pessoas falavam assim, mas não tem nome de negócio, de lanchonete, de pizzaria. RL é nome de pessoas, né? Não tem nada a ver com comida. E a gente falou, não, a RL ela tem uma história. É uma história de amizade, uma história de companheirismo, é uma história de família, de estar junto. E hoje a RL é conhecida como uma família, é acolhedora, né? Ela acolhe pessoas, famílias, né? Assuntos. Então a RL hoje é uma família. E essa RL é R de Renato, R de Rose, é L de Luiz,
né? É uma mistura de letras, de nome, de pessoas, né? De amizade. Que o sonho firmam continua. a empresa, um sonho e uma história, né? Isso. E a gente hoje tem caminhado e a gente decidiu não brigar por dinheiro, a gente decidiu ser amigos, continuar sendo amigos. Então, a RL ela tem eu acho essa essência de receber amigos, porque já parte da gente de ser amigos, de trabalhar junto, de trabalhar os filhos. Hoje, quando meu filho começou, tinha poucos anos, já está com 25 anos, tem minha filha, então trabalha muito as famílias, né? Isso trabalha nora, trabalha genro, trabalha filha, trabalha filho, trabalha tio, trabalha sobrinho. Então, hoje a RL, além de ter os outros funcionários, a gente fala que a RL é uma família. Luiz, quem lhe inspirou nesse caminho da gastronomia? Eu tenho um irmão que ele também é chefe de cozinha, né? Mais velho do que eu. Foi da família o primeiro que foi. Somos 9 na cozinha, né? E ele foi o pioneiro na família em levar a gente para a gastronomia profissional, né? Em São Paulo. Então, ele foi, né? O nome dele é Pedro, chefe Pedro, é muito bom na cozinha também. E ele foi quem nos conduziu, né? Foi abrindo as portas, conhecimento de pessoas e tudo, então ele nos inspirou. É um ótimo chefe de cozinha também. Luiz, existe algum prato de marca registrada? Sim, existe 2, né? Eu tenho um que eu apresentei alguns anos atrás, é um peixe, né? Um robalo, com uma crosta de castanha de caju. A gente, na verdade, temos aqui vários pés de caju, né? Com uma crosta de castanha de caju, um purê de cará, né, que é bem da região aqui, Zona da Mata, e com um molho de frutas tropicais, né, que seria laranja, papaya, né, mais fruta mais fresca. Isso foi um dos pratos que eu fiz para o final de ano, né, assim, um prato mais leve, mais tropical, mais refrescante. E existe outro que marcou um pouco a minha história, que é a torta do Luiz, né? Eu sou o Luiz, você até pode pesquisar, você vai ver a torta do Luiz. Foi um prato onde eu estava participando de uma seleção de chefes para assumir a chefia a cozinha de um restaurante, um deles o restaurante Obá, muito conhecido em São Paulo, era 4 cozinhas, mexicana, tailandesa, italiana e contemporânea. E eu estava concorrendo com alguns chefes a vaga, né? E houve um teste para a gente ver quem conseguiria, com um certo valor, montar um cardápio, né, entrada, prato principal e sobremesa, para apresentar aos sócios, né, a questão do custo da comida, da apresentação e com um certo valor. Isso era o teste, né? E eles deram alguns ingredientes que a gente precisaria usar, né, esses ingredientes, né? Então, a torta do Luiz, ela é formada de chocolate, né? Chocolate amargo e ao leite, creme de leite, né? Castanha do Pará, porque agora é castanha do Brasil. Ela tem uma semelhança a um caroço de jaca. Estamos até perto de um pé de jaca, né? Assim, bem nordestino, né? A castanha do Pará, que é a castanha do Brasil. E fazer uma calda, eu pensei no maracujá, né? Maracujá tirado da terra do sítio, né? Na roça, meus pais sempre tinham pé de maracujá no quintal de casa, então uma calda de maracujá. E pelo desafio, tudo muito econômico, né? Era. E vai um toque também de cachaça, né? Assim, não é para ficar bêbado, mas assim, um toque, porque a cachaça, ela tem sua particularidade no chocolate. Então, juntei esses ingredientes e fiz essa torta, né? É uma torta de chocolate com castanha do Pará, com a calda de maracujá e um toque de cachaça. Aí se tornou-se a torta do Luiz, né? Então, foi bem aprovada. E aí essa torta, ela ficou um mês no site de José Mameli, que é um dos gastronômicos do Brasil, bem conhecido, e nisso aí o restaurante ele ganhou uma estrela, né? Por conta dessa torta, realmente ela é muito saborosa,
que a gente vai também estar fazendo para vocês provar a torta do Luiz, né? Hoje temos o cardápio da RL, não pode faltar a torta do Luiz. Então esses são um dos pratos registrados. E com isso, vamos conhecer o restaurante RL. Simbora? Vamos lá! Luiz, qual foi o seu primeiro trabalho na área? Foi, Alessandra, eu diria que foi um dos primeiros desafios, né? Eu sou venho de uma família simples, mas de 16 irmãos, né? E um certo dia meu pai pegou todos os meus irmãos com a minha mãe e resolveu fazer uma viagem de romaria e ficou apenas eu e mais um irmão mais velho. Só que esse irmão mais velho não cozinha, né? Não gosta de cozinhar. E meu pai deu uma ordem. Falou que a gente teria que deixar o almoço pronto. Um grande desafio. E como a gente morava no sítio, a gente tinha feijão, tinha na roça, tinha galinha no terreiro, alguns temperos tipo cebola. As vantagens de morar no sítio é que sempre tem um temperinho pronto. E fresco, né? Isso bem melhor. E então a gente decidiu catar feijão, debulhar e colocar para cozinhar, né? Temperar com aquela simplicidade, mas com aquele amor, aquele carinho, né? Que eu sempre falo. E peguei uma galinha, já vi algumas vezes minha mãe matava a galinha, não sei, a gente pegou e matamos essa galinha, temperamos essa galinha, né? E o resultado, quando meu pai chegou, aí minha mãe deu primeiro para ele provar, né? E aquela expectativa se ficou bom, se não ficou, né? E ele comeu e falou que estava aprovado, que eu já dava para ser um cozinheiro, né? E foi aí onde nasceu, né? A vontade, a paixão, o amor pela cozinha, e eu até respondi para ele que ainda ia ser um cozinheiro que ainda ia passar na TV. Né? E estamos aqui hoje. E quais foram os maiores desafios do início? Foi oportunidades, né? Como eu falei, de uma vida simples, rural, para cidade, e encontrar oportunidade nessa área, né, em cidade pequena. Fui para Gravatá, fiquei um tempo, uns 3 meses aproximadamente lá, e comecei lavando panela em uma fazenda. Eu lavava panela, né? Fiquei 3 meses, voltei para aqui, para Vicença, e nisso aí alguns irmãos meus já tinham viajado para São Paulo. E eles lá, alguns já eram cozinheiro e outros lavavam panela. E veio o desafio de arrumar o dinheiro para ir para São Paulo, né? Então, houve ajuda de alguns parentes e embarquei, né, para São Paulo, de onde 3 dias de viagem, né? Indo com uma esperança, mas sem aquela expectativa de como seria, né? Tudo novo. Cidade grande, e aí eu cheguei em São Paulo. E chegando em São Paulo, apareceu uma oportunidade, depois de um tempo que eu estava lá, de ir conhecer um hotel, através de um irmão meu que conhecia um subchefe italiano, que me levou para conhecer esse hotel, né? E aí eu fiquei ainda uma semana ajudando lá, sem saber quanto iria ganhar, quanto que era que eu estava fazendo. Uma expectativa de chegar lá. De chegar lá, né? A necessidade e a vontade, né? O desafio, né? Fazia com que a gente tivesse força para continuar. Então, eu acredito que o maior desafio foi a oportunidade, né? Onde a gente naquela época não tinha, né, a oportunidade de chegar, de entrar na cozinha, né, de aprender, né? E esse foi o meu maior desafio, o início, começar um local. Né? Esse foi o maior desafio. Luiz, e como foi estudar ou aprender gastronomia? Como eu falei anteriormente, né, o grande desafio, né, de você aprender, de ter a oportunidade, isso motivou, né, a gente a ter mais vontade, mais prazer, amor, né, pela oportunidade, né? Então, essa oportunidade me fez, né, desenvolver e querer mais. E aí, fui chamado para
trabalhar como um lavador de louça, né? Então, nesse hotel, eu estava lavando louça e aí, no decorrer de poucos tempos, né, eu fui promovido. E eu lembro que foi aproximadamente uns 3 meses, eu cheguei na rouparia para pegar o meu uniforme e o chefe lá era por número, né? Por setor. E eu falei o número do setor que eu queria uma roupa e a governanta falou, mas a sua é tal. E eu falei, não, o chefe falou que a minha é tal, né? E ela falou assim, mas você está pouco tempo aqui. Eu falei, mas o chefe falou que era tal. Na época, quem era ajudante, ele usava jaleco, camisa de manga curta. E quando você recebia uma promoção, você já usava de manga longa. Manga longa. Né? E eu pedi a roupa e ela me deu. E ela falou assim, ou a empresa realmente está precisando de funcionário, ou você é muito bom. Né? Então, esse desafio me fez... acreditar mais ainda. Né? Mais ainda, né? E aproveitei a oportunidade, né? E aí me fez, né, desenvolver. Fiquei um bom tempo lá. Depois eles pediram para eu ficar, mas eu fui para um outro desafio, que foi sair de uma cozinha italiana, né? Eu já estava há 9 meses como um segundo cozinheiro. Entrei como um ajudante e já estava ali concorrendo cozinha com chefes e cozinheiros de anos de cozinha, né? Já tinha passado por toda a praça do hotel. Estava saindo para entrar em outro desafio, ser subchefe de um restaurante francês, né? Então isso... Uma responsabilidade. Grande, né? Então isso aí fez eu aprender, querer, né? E esse desafio. E aí eu ouvi, né, de um grande chefe de cozinha, Carlos Messia, foi chefe do Rohan, um dos restaurantes muito renomado em São Paulo. E ele falou uma vez assim para mim, ele falou, chefe, tenho orgulho de usar a doma, né? O jaleco, né? Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou assim, porque cozinhar é talento, é um som. É um dom, é arte. arte, né? E ele falou assim, e você tem. Né? Isso para mim foi muito gratificante, foi motivador, né? E me fez acreditar cada vez mais que eu poderia vir, né, de um grande chefe como o Carlos Messia, hoje é meu amigo, né? Ele já cozinha há muitos anos, bem renomado, então isso para mim me motivou muito, né? E isso me fez levar, né, vamos dizer, entrar mais profundo na cozinha, ter esse prazer, esse amor pela cozinha. E eu sempre falo que cozinhar, né, alimento sem sentimento, ele não tem sabor. Então eu acredito que o que me fez também o sentimento, a vontade, o prazer, né, a necessidade, mas também o amor pela cozinha, isso me fez seguir em frente nesse grande desafio, que a cozinha sempre, todos os dias, é desafio, viu? Verdade. Né? Então isso me fez caminhar, chegar até onde hoje estou. Luiz, e como surgiu essa oportunidade de cozinhar para famosos? Então, eu sempre chefiei em alguns restaurantes, né, famosos, e alguns começaram a ser cliente, né, lá. E eu tenho um amigo chamado Pedro, ele é mordomo do Faustão, né, foi meu vizinho, né, e é pernambucano também, e a gente tinha uma amizade, e ele, por ser mordomo do Faustão, ele começou, né, a me convidar para cozinhar para alguns amigos do Faustão, né? E como Tom Cavalcante, cozinhei para eles, Zé de Camargo, Luciano. E tem até uma história que eu estava na casa do Faustão e a gente estava preparando um jantar e a gente conversando e Faustão perguntou de quantos irmãos eu tinha. E eu falei para ele que tinha mais 15, né? Alguns ele já conhecia também, que é chefe de cozinha também. E ele falou assim, ô louco, meu, seu pai não assistia meu programa? Não tinha TV, gente, para assistir o programa. Então vieram 16 irmãos. 16 irmãos. E assim, iniciou esse processo de começar a cozinhar para os amigos, né? Os famosos, tanto o Faustão, né? Os amigos dele. E esse Pedro, que continua sendo o mordomo do Faustão, né? Foi quem começou
me indicar, né? Então, eu cozinhei para muitos famosos, né? Sandra Dirissá, tem mais Marta Suplicy e muitos outros. Eu fiquei sabendo também Ana Maria. Ana Maria Braga Eu também. quero saber um pouco dessa história. E lá apresentei uma moqueca de palmito com caju, né? Moqueca de palmito com caju, banana da terra. Também Cozinha Maravilhosa da Ofélia. O último programa que ela apresentou foi comigo, né? Cozinhei para os donos de Chuveiro Corona e muitos outros famosos, né? Então, participei também, cozinhei para Guga, né, jogador de tênis, né? Sempre fazia uma torta de banana, né? Que essa torta, eu fiquei sabendo nos bastidores que tinha que ser feita todos os dias. Todos os dias essa torta, né? No Hotel Montblanc, lá em Campo do Jordão, né? Hoje conhecido como um hotel fantasma, né? Muito grande, né? Lá com o Paulo Vieira, na época ele era presidente da Associação de Chefes de Cozinha do Rio de Janeiro, né? Então, assim, foram muitos famosos, né, que participei, né? E aí, 2005, né, por ser um chefe simples, né, foi onde a revista Simples, né, fez uma matéria comigo, né, a respeito da minha simplicidade, chefe de cozinha, pernambucano, vida simples, e cozinhava para os famosos, né? E depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa matéria e muito mais. Sim. Foi aí que veio esse caminhar, essa ponte através de Pedro para cozinhar para os famosos. Luiz, mas até chegar na RL, foram anos de experiência vivendo em outros restaurantes. Quais foram eles e como foi essa experiência para você? Foram muito gratificantes para mim, né? Eu comecei no L Hotel, um restaurante italiano, Trebbiano. Depois fui para o Café Domaine, um restaurante francês. Aí fui para o Jockey Club, que era o Charlot também, mais um restaurante francês. Aí voltei para o Santarém, né, que era um restaurante contemporâneo. Aí passei pelo Petit Castellet, que era um restaurante pouco francês também, inclusive dos donos do Chuveiro Corona. Fui para Paraná, né, um restaurante chamado Dui, dos médicos, era meio que uma casa, um pub, né? Aí também participei em São Paulo da abertura e inauguração do Albrecht, que era um pub islandês assim muito famoso. Passei pelo restaurante Casa Bristol também, que era um restaurante contemporâneo, né? Passei também, fui eu que inaugurei o Obá, né? Muito famoso, que era uma cozinha, era 4 cozinhas: mexicana, tailandesa, italiana e contemporânea, onde a gente fez vários festivais de vários estados brasileiros. Fizemos anfitrião do Obá. A gente foi um dos 4 primeiros restaurantes a aderir ao evento chamado Restaurant Week em São Paulo. Hoje participa de mais de 200 restaurantes. Então, assim, foram 16 restaurantes que eu chefiei e 12 restaurantes que eu inaugurei. Assim, foram muitos restaurantes, agora não me lembro muito todos, né? O restaurante Zola também participei, né? Também ajudei no primeiro cardápio do original, né? E por trabalhar com muitos chefes, como Emanuel Bassolé, sou amigo de Alex Atala, de Rodrigo do Mocotó, do Balaio, né, de Mara Salles, de Tortecilha, né, de Luísa Trajano, do Brasil, Agosto, né, e foram muitos restaurantes. E pode ter essa experiência e agora comemorar 12 anos de RL. São mais de 30 anos de cozinha e agora estamos aí comemorando 12 anos da RL, né, que tem toda uma história da RL aí para a gente contar mais na frente. Luiz, e o que significa a cozinha para sua vida hoje? Eu diria que conquista, né? Chegar até aqui é uma conquista. Sonhos, parte de sonhos ser realizado. Também é uma vida, né? Que mais de 30 anos cozinhando é uma vida, né? Realizações, né? Paixão, né? Amor da minha esposa, mas paixão pela cozinha, né? Então, cozinha hoje, para mim, muito importante, né? Eu amo cozinhar, sou apaixonada pela cozinha,
Então, é parte da minha conquista a cozinha hoje. E qual aquele sonho que ainda falta realizar? Falta realizar a RL completa, né? O sonho de ter a RL, como eu sempre sonhei, aquele restaurante montado como eu sempre sonhei, né? Uma nova cara, uma nova visão da RL, né? Onde ela se torne não só cozinhar, mas ela ensinar, né? Ou seja, a RL se tornar uma escola, né? Gastronômica. E essa é a Vida Simples, né? A revista Simples, no ano de 2005, né? Ela fez uma matéria comigo a respeito de um chefe de cozinha, né? Pernambucano, que levava uma vida simples. Abrindo aqui, celebrações. O cozinheiro pernambucano Luiz Severino da Silva está em São Paulo há 14 anos, mas não passa um aniversário dele sem comer junto aos amigos e à família um pirão. Inclusive, famoso aqui na RL. Isso, todos os domingos temos pirão na RL. Então, já virou tradição, pirão. Receita lá do Nordeste, aqui do nosso Nordeste, a gente pega carne, cozinha com repolho, milho. Eita, contou o segredo. Isso. Então aqui sai um pouco do segredo. Mandioca, cominho e batata doce. Tira o caldo do cozido, coloca farinha e mandioca e faz o pirão. Isso. Então, diante da matéria, a gente também tem um toque de segredo aqui, não é isso? Qual mensagem o senhor deixa para quem deseja trilhar esse caminho? Cozinhar é uma arte que vale a pena aprender, né? Você já tem um ingrediente que é o sentimento. Eu costumo dizer que ingrediente sem sentimento não tem sabor.